O Afundanço apresenta 2 cestos de conversa, onde o basquete tem voz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 2 cestos de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje, num dia que não é habitual para esta rubrica, pois normalmente é emitida à quinta-feira, mas como hoje temos um convidado de exceção, uma pessoa que desde há várias décadas se dedica de alma e coração ao basquete, tendo mostrado este belo jogo a milhares e milhares de jovens e menos jovens, e é, na minha opinião, sendo desprimor para tantos outros que, com prejuízo das suas vidas familiares, têm lutado para que o basquete evolua, a principal referência do basquete no Alentejo. O seu nome é Luís Laureano e atualmente é o presidente do Atlético Sport Clube Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, entre outras funções dentro do clube. E, como era previsível, foi uma conversa longa que me obrigou a fazer alguns ajustes na minha programação normal. Portanto, hoje, em vez do episódio normal do Afundanço, vamos ouvir a primeira parte da conversa com o professor Luís Laureano, e amanhã, no espaço normal dos 2 cestos de conversa, vai para o ar a segunda parte deste nosso bate-papo. Finalmente, na sexta-feira, espero já emitir o episódio normal do Afundanço com a previsão dos jogos para o fim de semana, em virtude das competições nacionais estarem a arrancar com as segundas fases das competições. E neste programa, vamos ouvir o treinador dos séniores masculinos do Farense, David Custódio, a dar a sua opinião sobre como vai correr esta segunda fase da competição para a equipa que dirige. Portanto, não querendo ser faccioso, são motivos mais que suficientes para não perder estes programas. Mas, agora, o microfone pertence a uma personagem da eleição. Convosco, desde já, o professor Luís Laureano. Estamos aqui com o professor Luís Laureano. Obrigado por nos permitir estar aqui na sua casa e dedicar-nos este bocadinho. Há uma pergunta que há muitos anos que eu queria fazer. Como é que um jovem, um miúdo de 20 e poucos anos, nos anos 70, decide que quer dedicar a sua vida ao basquete? Ou na altura nem pensava nisso? Eu posso dizer que as coisas vêm por arrastamento, não houve uma definição, eu vou fazer isto. Não, as coisas... Eu comecei no basquete, tinha 13 anos, na escola, nunca tinha visto basquete, antigamente não havia televisão, e portanto não havia, ou melhor, havia televisão, mas já não havia basquete na televisão até determinada altura, e então um dia na escola vejo um treino, fiquei encantado com o jogo, encantou-me, foi daquele amor à primeira vez, em Évora, andava na escola técnica em Évora. Pedi assim a medo, não nesse dia, porque nem levava roupa para isso, mas para venir-me no outro dia ia preparado, sabia quando eram os treinos, tinha perguntado a um colega da escola. Apareci meio a medo, perguntei ao professor, que era um antigo jogador do Barreirense, foi internacional, eu posso também treinar? E ele disse-me que sim, e pronto, foram 3 anos que fiz parte da seleção da escola. Nunca fui um jogador tecnicamente forte, e antigamente o basquete era diferente. Quem driblava com a mão direita, driblava toda a vida com a mão direita, porque a esquerda ninguém ensinou a trabalhar, não era a direita e pronto. Mas pronto, foi aí que surgiu. Depois, quando estava assim que saí do serviço, aliás, antes do serviço militar, já dei aulas aqui em Reguengos, e comecei isto é em 1971, e comecei a formigar lá com os miúdos da escola. Na altura havia uma atividade da DGD com um apoio às escolas, no sentido de que fomentar as modalidades, o basquete, o handball, o atletismo, etc. E eu comecei com os alunos da escola a fazer isso, e pronto, gostava muito. Aliás, eu tirei o curso do magistério primário, mas a minha ambição era ter tirado da educação física na altura. Esporte. Só uns anos mais tarde é que tirei. E portanto, quando acabei, dei 2 anos de aulas aqui, vou para o serviço militar, estou mais 2 anos, e quando regresso, no verão, tinha uma bola, fui para a escola, ali da escola primária, como eu tinha dado aulas na escola, estava à vontade, pedi para poder ir para ali. Nunca descoberto que havia cá fora. Cá fora, com tabelas que foram feitas no ano em que eu estive aqui na escola, deram-me ordem e não havia luz, comecei ali a lançar, começa a aparecer um e outro, começaram a aparecer os mais velhos, começaram por ali a formigar. Mas havia basquete cá em Reguengos, não? Não havia basquete em Reguengos. Houve basquete nos anos 50 ou 60, umas brincadeiras. O pai do Matias, por exemplo, foi um dos que esteve envolvido, e não só, várias pessoas. Um outro
senhor... Acho que vi uma fotografia dessa equipa aqui. Eu tenho fotografias aí desse tempo. Portanto, que é informal, jogavam na terra batida, lá num campo de futebol, atrás das balizas, né? Onde se entrava... Não nos podemos queixar muito porque nós jogámos a dizer-nos os bombeiros, não é? Mas isso foi bom. Por um lado foi bom porque fez com que aquela malta que trabalhou ali, eu perguntava lá nos treinos, amanhã hoje está a chover, amanhã também está a chover, treinamos ou não? E o pessoal dizia que sim, íamos à chuva para lá. Não havia pavilhão, não havia nada. Enfim, e portanto, quando regressei da tropa foi quando se iniciou aqui, mas não foi nada programado, as coisas aconteceram. O pai de um dos miúdos, do Rui, que também tinha aqui a loja, os nomes, a loja de desporto, o pai trabalhava ali na Porto Sela e estava ligado ao Atlético. Porque é que não vêm para aqui e tal? E as coisas aconteceram naturalmente, começámos a ser uma secção ali do Atlético Sport Clube, e foi um caminhar que deu origem depois a isto. A partir de determinada altura comecei a ver que isto era o início de algo e que valia a pena, e que tinha que fazer alguma coisa para que as coisas pudessem avançar. Portanto, foi de facto assim, não foi nada programado, nada de olha, vou criar o basquete. Não, o basquete apareceu, as pessoas apareceram e então, olha, vamos dar mão a isto vamos aproveitar. Mas não é tanto, houve uma altura que por opção profissionalizou-se no basquete. Foi um salto de fé, porque na altura deve ter sido as primeiras pessoas aqui no Alentejo a fazer essa aposta plena. Pelo menos que eu me lembro. Pois, portanto, eu a partir de determinado... Portanto, nós começámos o basquete depois federado em 76. Começámos a primeira equipa em 76, tu também fizeste parte desse grupo de jogadores. Havia uma equipa de juvenis e uma equipa de júniores e séniores, onde tu estavas, portanto, que não foi federada essa equipa. E depois, no ano de 77, salvo erro, na época de 77, 78, começámos a jogar em Setúbal. Inscrevemos uma equipa, a equipa era muito jeitosa, fizemos uma prestação muito agradável. Com o Carlos Defesa, com o João Lourenço, vários, o Farinha, o Matias, Fernando, o Matias, o Mendoeira. Enfim, não eram muitos, a equipa não tinha muitos elementos, mas tinha o teu irmão apareceu já depois no ano seguinte. Os que havia tinham uma vontade enorme. E a coisa... Arrastávamos no campo, há pouco na conversa informal de dizeres do campo ao ar livre, chegou a jogar aqui, bom, esses primeiros jogos federados foram nos bombeiros, mas tinham tanta gente. Eu lembro-me de um jogo que viemos depois já posteriormente, um jogo de cenas com o Sporting tinha desistido, depois reentrou e teve que ir à terceira divisão onde nós estávamos e veio aqui jogar. Aquilo abarrotado de gente, não havia as pessoas em cima umas das outras para ver. E de facto foi assim um caminhar e portanto depois a DGD, como eu comecei a participar em algumas atividades, convidaram-me portanto para me ocupar do basquete, mas eu fazia isso... E teve que deixar a escola primária? Não, fazia isso, dava as aulas, terminava as aulas e aí eu para Évora e comecei a preparar as coisas e as coisas avançaram até ao início da associação. Que foi o professor que fundou. Portanto, na altura, apontei o ano, portanto, a associação em 1980, em dezembro de 88, foi criada a Associação de Basquete. Mas nós, anteriormente à criação da associação, já jogávamos, havia uma associação de esportes amadores, onde estavam integrados, havia o judo, a natação, o voleibol, o handball e o basquete. E começaram os primeiros jogos assim aqui a nível distrito, onde havia, porque na altura da criação da associação, até os clubes fundadores foram, para além do Atlético, foi aqui a Casa de Cultura de Corval, que nessa altura estava em atividade, funcionou durante uns 2 ou 3 anos, e o Lusitano, que era o clube que estava já a jogar há vários anos em provas nacionais, mas sem haver associação. E deram origem a isso, e depois a associação veio mudar de nome já mais tarde, em 96. Porquê? Porque começámos a abarcar clubes de Beja e de Évora e de Porto Alegre, os de Évora naturalmente, e depois já não fazia muito sentido que se chamasse Associação de Basquete de Évora e devia ser Associação Regional, portanto uma Associação do Alentejo. Isso aconteceu já em 96. Portanto, eu comecei
Portanto, como diretor, como secretário técnico da associação, a partir tenho as datas aqui, senão de cabeça não ia lá, em 1980 até 87, e depois de 87 a 2004 diretor técnico. Mas até não posso dizer quando é que, só já procurei, que a Federação me disse: olha, você tem mesmo que não deixar a escola e ser destacado, para estar destacado. E aí foi quando se deu o boom, começou, porque eu comecei a ter disponibilidade, pessoal, a ver basquete em Montemor, em Vendas Novas, em Beja, em Odmira, em Porto Alegre, Ronchas, Estremoz, Elvas, Évora, em vários clubes. Pronto. Mas aí, desculpa interromper, já como funcionário da Federação? Já mesmo? Como diretor técnico, colocado na associação, mas um técnico da Federação a tempo inteiro. E, portanto, isso permitia-me ir aos clubes, claro, ter a disponibilidade que não tinha anteriormente, porque eu saía da escola às 3h30, tinha a viagem para... Passava todo na escola, não é? Pois, chegava em Évora às 5, começava a trabalhar, depois houve um projeto também muito interessante que começou a formigar em termos do basquete ali em Évora, na escola André da Rezende. Criei um grupo de mini-basquete, e de mini-basquete depois começaram a aparecer outros jogadores, apareceram os Ganhões, por exemplo, apareceram depois que foram para o Sports Lisboa e Évora. Portanto, foi um começar da atividade. Foram para o Sports Lisboa, inicialmente. E depois passaram para o Lusitano. Não sei se chegaram a estar no Juventude, porque o Juventude teve vários períodos em que não estava. Ainda eu jogava no Lusitano na altura, e depois acho que passaram para o Juventude, mas também não garanto. Pois, já não sei exatamente, se fosse na associação, sabia o que estava no historial deles, como sido em relação aos clubes, ao clube, mas em termos da associação, agora não. E continuando, estamos por aqui a saltitar, mas mas está com uma certa lógica. Estamos na altura em que apostou a sério no basquete, que depois deu origem a que antigamente não havia formação de treinadores, passou a haver formação de treinadores, comecei a fazer cursos aqui, e depois a Federação mandou-me a várias partes do país, até aos Açores, a dar cursos. Mas começou a criar-se um maior interesse pela modalidade aqui, que deu depois também origem ao aparecimento de provas. A própria associação candidatou-se a provas que a Federação organizava, e fizemos aqui imensas provas, desde um Campeonato da Europa, aqui em Reguengos houve um torneio internacional com seleções. Eu lembro de ver aqui o Real Madrid. O Real Madrid, por exemplo, o Real Madrid. A Portugal Telecom também. Isso em termos de equipas, portanto, houve finais da Taça da Liga, finais da Taça de Portugal, de outras divisões, de segunda divisão, de terceira divisão, finais. Houve uma infinidade de provas, que davam um trabalho imenso a fazer, davam um gozo depois da realização a acontecer, mas pronto, numa associação que vivia com um diretor técnico, uma funcionária administrativa e um presidente que raramente aparecia. E presidente tivemos, mas pessoas que estão, quer dizer, não estando presente todo dia. Aliás, houve uma altura que eu era diretor técnico e dirigente, digamos, da associação, sem ser. Porquê? Porque me deram carta branca. Eu tinha essa facilidade, que foi importante, era a facilidade que eu tinha de poder decidir na altura. E depois dava conhecimento aos diretores: olha, aconteceu isto e tal, e pronto, mas sempre com o aval deles. E alguns diretores que tiveram durante muitos anos, o Sr. Rindmelo, por exemplo, o Mário Galhardo durante muitos anos, o José Conde, o professor Manuel Alcario, alguns mais presentes, o Sr. Rindmelo, qualquer coisa que eu precisava, ele aparecia. O professor Manuel Alcario era muito presente, era um presidente daqueles mais presentes, mas pronto, mas depois estavam descansados, porque
as coisas... Você garantia-lhe o trabalho praticamente todo. Estava garantido o trabalho e, portanto, aquilo funcionava. A funcionária era, na altura, até com menos funções, era mais, digamos, administrativa, porque eu preparava tudo o que era técnico, os comunicados, enfim, chegava-lhe, ela batia na altura ao computador, não era a máquina. Ainda começou com a máquina de escrever, depois o computador. Portanto, foi uma evolução que... Mas sempre acompanhando o Atlético de Reguengos. Sim, houve de facto uma altura que o diretor técnico nacional disse: "Mas você tem que parar lá com o clube", porque para ter ainda mais disponibilidade, porque eu vinha... O dia só tem 24 horas. Vinha 24 horas, à noite eu cheguei, em determinadas alturas, a ter 3 equipas, a treinar 3 equipas, quer dizer, aquilo abalavam uns, vinham os outros a seguir e abalavam os outros e tal. As horas de jantar na minha casa, para mim, não existiam. Portanto, na companhia família, em termos de aniversários, tantas vezes em que em dias de aniversários eu não estava. Pois, é que tem o reverso da medalha. Só tem 2 filhos, não é? É verdade. E praticamente com este tempo todo acabava por ter que despender de... Tive a sorte de ter uma esposa que assumia, carregou o fardo e isso me maltratou em termos da própria saúde. Claro. Está agora a pagar a fatura dessas coisas que me fez para me substituir. Mas é assim, é a vida, não é? É a vida. Também não conseguimos voltar atrás, por isso vamos em frente. Mas, continuando, o Atlético de Reguengos foi sempre presente, porque é o clube, nunca parou a atividade do Atlético. Não, o Atlético é o único clube que desde a fundação nunca parou. O Juventude, o Lusitano... O Juventude acabou. Voltaram, o Lusitano voltou... o Beja, esse mudou, foi mais tarde. O Beja acabou por ter... Acabou, era o Despertar. Passou, acabou por, se calhar, por ter a mesma opção que vocês tiveram aqui, que foi desligar-se da equipa de futebol. Sim, e nós desligámos, de facto, numa altura porque queríamos fazer coisas que não podíamos, porque as finanças exigiam... prova de que não há dívidas. O Atlético normalmente não conseguia fazer prova e pronto. Nós... vou dar um exemplo, uma das carrinhas que comprámos foi um projeto, pagámos integralmente nós a carrinha e depois recebemos o dinheiro, veio. Mas que era impossível quando estávamos no Atlético, porque quando nos pediam prova que não há dívida e tal. O clube de futebol. O clube de futebol, como todos os outros, apesar de nos ter dado apoio ao longo dos anos, do apoio possível, mas não conseguia de facto isso e portanto, resolveram, alguns dos dirigentes, mais até do que eu até ia criando alguma entrave porque sentia que pronto, era um clube que nos tinha dado a mão quando começámos e queria, como os bombeiros da mesma forma, e portanto aí de se manter o nome quando fundámos, quando fizemos a criação do novo clube, que acaba por ser um clube novo, não é? Mas foi a continuidade, é que o nome já era o mesmo. Exatamente. Mantivemos e isso foi uma preocupação minha porque não me fazia... Eu não gostava... Na sua cabeça não fazia sentido. Pararmos, interrompermos uma atividade que tivemos apoio daquelas entidades e depois parar. Ela continuou, digamos que passou a ser legal. Assim. Foi uma homenagem aos... O caso dos bombeiros, nós chegámos a fazer reuniões na sala da direção dos bombeiros, já no quartel antigo e no quartel novo. Olha, portanto, desfazávamos os dias das reuniões para nós onde fazemos as reuniões. Temos um gabinete a nossa sede do clube, nos bombeiros, e tivemos mais do que um espaço, e agora este já é o que temos há mais anos, e como é o espaço que os bombeiros nos proporcionaram, e havia o ginásio que utilizávamos e utilizamos, porque não chega só o pavilhão para aproveitar aquelas melhores horas em termos dos miúdos, e portanto... Foi mas já há bocadinho, eu estava a dizer, depois não estou a ouvir, quando o Presidente da Federação, o diretor técnico me diz, olha, você tem que deixar para ter mais tempo, eu disse, está bem, então estava, digamos, por trás, mais como dirigente, resolvendo os problemas que tinha que resolver, mas havia pessoas, mas depois senti em determinada altura que não conseguíamos dar a resposta às equipas, porque o clube chegou a ter 180 atletas. E eram muitas equipas e não conseguia. Então falei novamente com ele, olha, eu tenho que dar a mão àquilo, uma coisa que tem dado tanto trabalho a criar, não quero que se perca e tal. E pronto, ele aceitou e estava em paralelo aqui, mas sempre com uma preocupação que eu tive,
é de nunca beneficiar o Atlético em detrimento de outros. Antes o contrário. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, havia clubes com dívidas lá na associação e que chegavam à sexta-feira a querer inscrever, quando não podiam, na altura não se podia inscrever à sexta-feira, tinha que haver um espaço importante para se fazerem as inscrições. Sim, porque as inscrições não é como agora, que há computadores. O computador era manual, levava algum tempo, e chegavam sem dinheiro para fazer as inscrições, e eu, que o meu clube tinha as contas sempre em dia, como hoje, a associação envia-me, diz-me, olha, manda a fatura a estas... agora tem sido até mensalmente que a associação faz as contas e demanda, olha, tem isto. E eu de imediato tinha a preocupação, não só isso, mas em tudo. O clube é um clube que não é devedor, não devemos um tostão a lado nenhum, portanto procuramos no dia, chega aquilo, paga-se, seja o equipamento, seja o que quer que seja. Portanto, não que exista muito dinheiro, mas porque foi gerido sempre ao tostão. Ao mínimo de gestão. Como a associação, no período em que eu estive, nós não devíamos, portanto, saímos da associação sem que a associação devesse dinheiro e com dinheiro. E depois, infelizmente, as coisas não correram tão bem. E agora, atualmente, com esta direção, e nomeadamente o José Sargasso, porque é ele, não há dúvida nenhuma que é das pessoas dão um apoiozito, mas quem tem que estar ali é o José Sargasso, não é? Apesar de namorar lá, vai muitas vezes, tem a família em Évora, e pronto, vai muito a Évora de propósito para fazer isso, para além de que utiliza também em termos de computador de fazer. Nesta altura nós temos a vida muito mais facilitada, não é? Não havia nada. Antigamente, se fossem períodos de férias, eu fazia uma coisa com a funcionária, dava-lhe um mês de férias, e eu, portanto, ia à praia 15 dias, normalmente, coisa no género, depois dela tinha, de facto, um mês de férias, e eu, depois, a associação não podia estar parada. Claro. Portanto, tinham, para além do meu contacto, as pessoas podiam telefonar se havia algum problema para resolver. Eu depois ia a Évora, mesmo no meu período de férias, eu ia a Évora resolver problemas. Portanto, porque não havia, de facto, se houvesse esta facilidade que hoje temos, não seria necessário. Mas na altura evita muitas deslocações. Era todos os dias, portanto. Enfim. Bom, mas continuando. Então, e o clube acaba por fazer um período que até, em termos de aposta, mesmo em séniores, tudo, fizeram uma aposta forte com estrangeiros a jogar cá e tudo. Isso só aconteceu uma época. Tivemos um americano, o Kent Hill, que esteve aqui uma época, até nem foi completa, porque sentimos em determinada altura que as pessoas não estavam aliás, ele próprio sentiu que os colegas... As pessoas, quando falo pessoas, os moradores de Reguengos... Não, as pessoas de Reguengos entenderam aquilo e até apoiaram na altura. Por exemplo, tomava o pequeno almoço todos os dias num local que nós não pagávamos, nós pagávamos o alojamento, pagávamos o vencimento e a maioria das refeições. Portanto, mas havia apoio, as pessoas sentiram isso, mas os jogadores na altura ganhavam, queriam beber um copo, ganharam. E perdiam, iam beber um copo. Não havia aquela... Não havia. Ele não era, portanto... Como é que dizer? Aquela força de vontade de se entregar à missão. Portanto, alguns não perceberam o custo que aquele teve, o impacto que poderia ter para a equipa, porque eu recordo-me o Quentil vê-lo num treino a fazer um passo de uma tabela à outra a um companheiro, e o companheiro que recebe a bola vai projetado com a força com que a bola vinha. Quer dizer, isto. Portanto, ele tinha poder, era outra, de facto, outro rendimento, e pronto, e a entrega, de facto, as pessoas, os jogadores não sentiram aquilo tão forte como nós, diretores, aquilo que nos empenhámos e tal. Pronto, foi a única experiência com estrangeiros, mas depois, mesmo só com o pessoal praticamente da terra, às vezes pontualmente havia um ou outro jogador que vinha de Évora, aliás, e até nos últimos anos isso aconteceu, e me dava alguma satisfação de haver basquete em Évora, e os jogadores queriam vir sem ganhar um tostão, de virem apostarem no Atlético queriam vir de clubes de Évora. Portanto, foi de facto bom. E tivemos períodos, de facto, que era ao nível da terceira divisão, que é agora na segunda divisão, com passarmos da primeira fase, ir à segunda fase, e, portanto, e com um rendimento aproveitável e merecer alguns elogios, só com a prata da casa, portanto. Mas mesmo em relação aos outros escalões, nós, para além de ser o clube
na maioria dos anos, tínhamos o maior número de atletas. Agora tem havido outros clubes. O caso do Beja fez uma aposta muito forte no feminino e aquilo dispararam, por exemplo, em termos do número de praticantes. O Beja fez uma aposta no feminino e fez uma aposta, sobretudo, pelo que me é dado a conhecer, nos treinadores. Foram buscar alguns jovens licenciados que estão a fazer um trabalho muito interessante. E a tempo inteiro. Há alguns, o caso do Severino, profissionalizaram um bocado praticamente, e portanto foi importante para eles. Os nossos treinadores são tudo pessoas que têm o seu trabalho, que só vão depois do trabalho. São pessoas daqui? Pessoas daqui, condicionados ao horário até das profissões deles. Às vezes há treinos que não podem, que há horários que eles têm dificuldade, não podemos ter determinadas horas porque eles não estão disponíveis. E de facto eu ia dizer que é, para além de, na maioria das épocas, termos o maior número de praticantes e nunca termos parado a atividade, verificarmos às vezes que com qualidade reduzida, muitas vezes já temos equipas, temos tido ao longo da história do clube, apareceram-nos alguns jogadores ao longo mas em variedíssimas épocas, mas às vezes é um ou outro que se destaca, que até com participações em estágios nacionais e seleções nacionais, etc. Mas a grande maioria não é assim, às vezes é um aproveitar tudo. É o nível médio mais por baixo do que eu às vezes dizia que nós não conseguimos, como gostaríamos, ter uma equipa de miúdos de 13 anos, uma equipa de 14, do mesmo escalão, mas de anos diferentes. Digamos assim. Não conseguimos. Já tivemos duas equipas do mesmo escalão, mas em que há mistura, porque não há em número suficiente num dos escalões. Nesse escalão não há número suficiente para fazermos esta divisão. Portanto, e então eu dizia que senti que, em alguns anos, era importante, com equipas relativamente fracas, onde havia um a distinguir-se e os outros a trabalharem, começarmos a época com um rendimento e que vai crescendo ao longo da época e observarmos. E depois temos miúdos também nas seleções regionais, com frequência, há alturas em que até éramos o clube que dava mais atletas às seleções. Nós nos últimos anos não temos basquete feminino, este ano as coisas felizmente já duplicámos. Era uma das perguntas que eu ia fazer a seguir. Já duplicámos o número de atletas, estão a aparecer mais atletas femininos, mas pronto, não em número suficiente em nenhum dos escalões. De júniores temos 13 neste momento inscritas, temos mais 2 para se inscreverem, que estão o processo de inscrição a decorrer. Nas sub-16 a mesma coisa, sub-14 é que já temos mais miúdas, daria para fazer uma equipa, e agora no próximo torneio vamos ter já uma equipa feminina, mas vamos tentar englobar as outras sob pena de perderem-se. Portanto, mas isso não é problema só do Atlético, é problema do basquete no Alentejo. No Alentejo. Jogamos, digamos que esta classificação, para não prejudicar quem quer eventualmente vencer a prova, e nós podemos até ser os primeiros, mas não interessa. Mas fazemos com que, e isto tem acontecido nos últimos anos em que tínhamos poucas miúdas no feminino, elas já nos últimos anos a associação permitiu, eu chateei de facto para que isso pudesse ser possível, começaram a jogar... para que as regras fossem um bocado maleáveis, não? Não jogar, sim, permitirem que jogassem com rapazes, e dava exemplos. Nós no futebol tínhamos aqui uma rapariga aqui de Reguengos, a Cameirão, que andou a jogar cá com os rapazes, em Évora com os rapazes, e depois foi para o Benfica. E temos outra, a Inês Gonçalves. E agora há uma de Monsaraz, a Inês Gonçalves está no Sporting. Portanto, e então a associação entendeu que deixar, então nós tivemos até já esta época, a equipa de sub-14 era mista, portanto, em que jogavam rapazes e raparigas e não se notava diferença em termos do rendimento. E então agora é que vamos separar no próximo torneio. Vai aparecer já uma equipa feminina, mas isto a propósito de dizer que em períodos do ano anterior, por exemplo, que não havia ainda equipa feminina e tínhamos uma ou outra miúda a jogar e que foram à seleção, que foram à seleção por facto de estarem a jogar. Com os miúdos. Porque se isso não acontecesse, perderam, não tem equipa, por mais que fizéssemos esforço de arranjar miúdas, e isto é um bocadinho por marés, quer dizer. Eu cheguei a ter uma equipa, lembro-me de uma equipa de várias equipas femininas, mas lembro-me de uma que eu tinha 20 e tal atletas no mesmo escalão.
Isto foi um caso de raparigas. Acontece de repente. Porquê? Porque estavam lá duas miúdas que hoje são mulheres, que foram das melhores jogadoras, a Vanessa e a Carla Reis, que a mulher do Nelson, e a Vanessa agora ela é investigadora e não está em Reguengos, que tinham uma capacidade de aglutinar pessoas. Ela com as miúdas vinha, fosse pobre, fosse rica, fosse gorda, fosse magra, elas recebiam toda a gente. E houve outros períodos que não. Grupinhos, faziam-se grupinhos que não permitiam a entrada de outras. E, portanto, tem sido, de facto... E este ano estão a aparecer miúdas, vamos ver o que vai acontecer. Mas o João Margalha tem uma teoria que eu acho muito engraçada, não sei se acredito nela, que diz que o problema do basquete feminino tem a ver com o crescimento do futebol e do futsal feminino, que está a puxar as miúdas que estão predispostas ao desporto a irem praticar esses desportos que são mais visíveis. Isso poderá ser a nível nacional em alguns locais, se bem que neste momento o futebol, e não só, o caso do basquete feminino, em tantos sítios que tem o nível que tem. E as próprias seleções nacionais o que é conseguiram. Mas, portanto, aqui não será, eu penso que não é, porque não há equipas femininas no caso do futebol. O que há é, elas muito cedo começam com os namoricos e depois começam talvez proibições da parte dos namorados ou coisas no género. E a parte social ainda não está preparada? Não está. Eu lembro-me, portanto, de alguns períodos com algumas miúdas que elas andavam a treinar, mas os pais uma dificuldade para que fossem jogar, porque eram raparigas, e aquilo fazia-lhes uma grande confusão e tal. E sequer se não fosse comigo, sequer era mais complicado, se fossem outras pessoas. E a minha, as pessoas, enfim, tinham alguma consideração, respeito, conhecem-me, enfim, e portanto sabem como é que... Não tinha problemas em deixar que as miúdas ficassem comigo. Mas, portanto, não será o problema em Reguengos esse que o João diz. Mas não há a mesma apetência para raparigas. As raparigas aparecem-nos muitas vezes, são meninas que aparecem com unhas grandes, portanto, estão ali... Estão muito mais viradas para outras coisas. Em Reguengos não há aquela... sei lá, chegamos ali ao essa do Barreiro, portanto, que é claro que ele está integrado numa escola. Tiveram professores que chegaram a ser selecionadores nacionais, femininos, nessa escola. Ali mesmo tinham um manancial para ir buscar, de facto, e tinham os anos de basquete que não existiam aqui, e muito menos a nível feminino, porque não havia no distrito praticamente. Agora há algumas equipas, até mas eu dou a ideia que há equipas, e há uma equipa que está a fazer uma aposta fortíssima no feminino, na segunda divisão, mas que falta bases, falta aquela estrutura de pirâmide que faz com que, quando as equipas cheguem ao topo, estejam capazes de competir com as que vêm de fora, de Lisboa, de Setúbal, desta zona, não é? Neste momento, ali a André da Rezende tem aparecido algumas medidas muito interessantes ali, mas não são muitas, e não há os escalões, portanto, por baixo. Quer dizer, elas têm algumas, vão buscar brasileiras e não sei quem mais, portanto, e americanas? Lá conseguiram, não sei, portanto, temos dos meios, mas penso que um dos dirigentes, treinadores, que lá está, o Pechincha, que deve estar a apoiar aquilo, tem uma empresa e que estará a apoiar, até em casas, acho que tem casas e, portanto, coloca lá... Que é uma aposta muito válida. É válida. Passagem. É proveitosa para ambos os lados. Ele gosta do basquete, foi jogador e ainda continua a ser jogador, apesar já da idade. E, portanto, estão a apoiar, mas não podemos dizer isso aqui, porque senão ele ainda se chateia. Não. Mas em termos de... Em termos de... não quis dizer isso. Não quis. Não. Aliás, é de louvar quando uma pessoa com determinada idade e ainda continua a jogar, mesmo não sei quanto tempo, não faço a menor ideia que tempo é que ele joga ou não joga, mas pronto, porque gosta de facto. Não esquece a idade dele. Não, e é treinador. Deve ter 40 e qualquer coisa. Eu lembro dele jogar no Juventude 40 e tal, portanto já tem muitos anos, passou por Juventude, enfim, eu estou na André da Rezende. Mas, de facto, não há,
como estavas a dizer, nos escalões inferiores, nesses clubes, a continuidade, quer dizer, aparecem algumas miúdas, e agora há o facto de haver as séniores e, portanto, a segunda divisão, e até se forem promovidas à primeira... Não, elas estão na primeira não, divisão, eles estão a subir à Liga. Eles estão na segunda a tentar subir à Primeira Liga. À Primeira Divisão, não é? À Primeira Liga, à Primeira Divisão. Mas no caso portanto, de louvar, é de louvar aquilo que está a tentar fazer, porque tem também poucas pessoas. O treinador anda a saltar de um lado para o outro para poder conseguir fazer aquilo, porque aqui no interior, nós há bocadinho quando dizíamos aqui em Arguinhos que os treinadores são daqui, mas são daqui com uma idade considerável. Tu conheces o Janes, o Mário, que é teu primo, portanto, o Mário Lopes, que tem estado agora problemas de saúde, não tem estado tão presente e vai agora recomeçar aí lentamente, até com essa equipa feminina. E portanto, os treinadores estamos condicionados, até temos, sempre que há cursos, normalmente arranjamos uma pessoa ou outra que vai ao curso, mas depois o que é que acontece? Acaba o 12º ano, vai para a universidade. E o percurso profissional leva daqui, não é? Leva daqui. Depois o emprego não lhes permite o regresso. Nós estamos a pagar a interioridade. A interioridade, a todos os níveis, portanto, só é que aquilo que os clubes fazem, repara, nós chegámos a ter um clube na associação em Odmira. Para ir a Odmira, são 2 horas de viagem. Sim. Para lá e 2 para cá. Para eles e para nós. Ainda por acaso, ontem estava a pensar nisso. Houve uma altura que eu era treinadora na Cruz da Picada. Tínhamos uma equipa de minis na altura e tivemos que fazer um jogo em Odmira às 9 da manhã no inverno. Tivemos que sair de Évora às 6h30 da manhã, para aí, mais ou menos, e a equipa de Odmira era fraquíssima. Pois. Enquanto que a minha equipa era uma equipa com o Edgar, portanto, uma equipa fortíssima. E ganhámos por um disparate de pontos. Como é que se consegue motivar quer uns jogadores, quer outros, nessas condições? É muito complicado. Pois. Mas é o coisa que é o Alentejo que existe, é um terço do país. É o Alentejo, e depois também eles tinham, em termos de pavilhão, outras atividades lá, era o tempo que... O garantir que havia pavilhão livre, porque às vezes aqui nós temos menos problema neste momento, é ao futsal só, mas não é muito, é uma equipa que joga lá. Mas só isso já complica em termos de aquilo, porque nós chegamos a anos em que temos minibásquet e temos 3 equipas de minibásquet, temos sub-14, temos sub-16, temos sub-18, temos séniores, portanto, para que treinem, para que joguem no pavilhão... Mas é que o problema não é só a jogada, é durante a semana encaixar todas estas atividades. Os veteranos, na Cité os veteranos que estão a treinar, e este ano até tem havido muito, um aumento substancial dos atletas, estão a aparecer atletas. Tem sido, se calhar por acaso, daquela aposta do 3x3 que a Associação tem lançado. Que estão a participar dentro das disponibilidades, porque depois estão condicionadas, são pessoas que têm casadas, filhos, enfim, e com profissão e tal. Mas estão, aí o Paulo o Paulo Marcão ele é treinador da equipa de sub-14 e é uma das pessoas que também está sempre disponível, apesar da vida profissional que tem e do pouco tempo que dispõe, mas dá horas ao clube, que é uma forma, assinar o Paulo Leitão, que está com a equipa de sub-16 e mini-basket, enfim, o António Almeida, mas é tudo já pessoal com uma determinada idade. E para o ano, a partir do próximo ano, ainda vamos ter mais problemas porque a Federação alterou regras e ainda apertou mais o torno em torno das capacidades dos treinadores. Cada vez têm que ter mais níveis para poderem treinar. Passa a ser, já este ano era para ser o sub-16 nível, com o segundo nível, o que é complicado, e a maioria dos clubes tem dificuldades. Nós temos no clube, para além de mim, que tinha o nível 3, tenho o nível 3, e depois há mais 2 treinadores com o nível 2, e a partir estava o Luís Queiro, que é o diretor técnico agora, e que não está no clube. E não há mais, depois há nível 1, treinadores com nível 1 e portanto não querem fazer uma aposta a nível 2 porque acaba por ser onerosa e em tempo e em dinheiro. Pois, mais em tempo porque em dinheiro o clube paga a formação aos treinadores sempre que há formação, clínicos, enfim, porque o curso de formação o clube paga
paga isso. É uma das preocupações, achamos que é uma responsabilidade que o clube tem para ter pessoas para que eles possam trabalhar com o máximo de qualidade. Mas a Federação faz isso porque é o IDP que obriga a isso, mas é muito mau porque, quer dizer... Mas é o caminho, não é? Não, é o caminho, mas repara, a Associação agora está a tentar o regresso de clubes, agora é uma escola em Porto Alegre que recentemente regressou. Ainda com a mesma pessoa lá, o professor António Jacques lá, mas depois outras pessoas, não há pessoas, ninguém com formação ali. Exatamente. Porque as pessoas que fizeram cursos em anos anteriores, há bastantes anos atrás, que fizeram o nível 1, já perderam as competências. Perderam competências e outros foram trabalhar, não estão lá, quer dizer, foram viver para outros lados e, portanto, é o problema da interioridade que estavas a referir, não só em termos das distâncias, os custos que representa, a falta de técnicos, porque enquanto no litoral os clubes precisam de um treinador, vão ao clube tal, dão-lhe mais 10 tostões e o treinador vem. Aqui não há essa hipótese, quer dizer, há tão poucos treinadores que não é viável isso. Aliás, eu tenho uma boa experiência, porque eu vivo em Faro e estou inserido lá no basquete de Algarvio, é um mundo completamente diferente do alentejano. Sim. Há clubes, quer dizer, em Faro, por exemplo, tem 2 clubes, o Farense e o Bonjoanense. Ao lado tem o Olhanense, que tem 10 km. Depois tem o Quarteira, tem os Tubarões, que é um bocado mais isolado. Depois tem o Imortal, quer dizer, acaba por ser uma competição, umas distâncias curtas, irrisórias. De Faro a Albufeira, quase daqui a Évora, que para o Alentejo é mínimo. Nós imagina, um jogo em Ponte Soura. Exatamente. Quantos quilómetros fazemos, o tempo que é preciso para ir e voltar. A equipa de Ponte Soura que vai jogar, nós tivemos equipas em Grândola, neste momento está na Associação de Setúbal, embora ela esteja no Alentejo, devia estar aqui. Devia estar aqui. Foi uma luta, é uma coisa que eu não percebo. Uma luta que enfim, complicada, que eu também estive envolvido nessa luta e com o elétrico para vir para aqui e não... O elétrico também saiu, que teve em Santarém e depois voltou. Não saiu. O elétrico estava em Santarém, mas estava mal, porque ele pertencia ao Alentejo. E eu tive uma lutas grandes para que viesse e não conseguimos. Eles acabaram por vir para aqui apenas porque as dívidas que tinham em Santarém os condicionavam e vieram para aqui. Foi essa a razão porque vieram. E nós tínhamos interesse, que efetivamente era um clube... E acaba por ser um representante do Alentejo na Proliga, ainda este ano. Agora está na Proliga e já esteve na Liga Profissional, e portanto... Mas quer dizer que onde o trabalho não tem sido bom, não há base. Não há bases. Acabamos por bater chegaram a ter treinadores profissionais ali, o Melnichuk, que está agora com o centro de treino, o responsável do centro de treino, que teve ele e a mulher, portanto, a trabalhar no projeto ali. E de facto nunca houve algumas equipas, tinham alguns escalões, mas não tiveram uma benéfica que Reguengos nunca teve, ter lá um selecionador nacional a morar. Já teve o pai antes, ali. Mas isto é curioso, quer dizer, há bocadinho referia aí uma coisa, nós às vezes com pouca qualidade nos miúdos, o trabalho dos treinadores fazia com que chegassem às seleções, que vencessem provas, que fossem às provas nacionais e às vezes com resultados. Chegámos a estar em fases nacionais, o Janos teve uma equipa de sub-14, na fase final nacional perdemos com o Porto por 2 ou 3 pontos. Aliás, eram 6 equipas, nós ao ver fomos os 5º classificados, se fosse necessário ir a ver que tinha aqui, mas com as equipas, perdemos com todas as equipas, mas por diferenças mínimas. De topo, que estavam na fase final, equipas de clubes, como o caso do Futebol Clube do Porto, perder por contra mais profissionais. Pois, portanto, e isso prova que os treinadores que estavam aqui tinham qualidade, porque fazem, eu digo isto muitas vezes, agora não estou envolvido nas equipas, estão outros treinadores envolvidos, que fazemos às vezes coisas com matérias-primas que chega, por exemplo, a uma seleção, às vezes há uma seleção e temos, por exemplo, não é normal isso, mas temos um jogador na seleção, mas fomos ver, nós vencemos a prova.
Então é mérito daquele treinador que conseguiu com umas abéculas, com matéria mais fraca, ganhar a prova, e depois temos lá só um jogador na seleção. Já tem acontecido, casos esporádicos, mas na maioria das seleções nós dávamos mais jogadores às seleções regionais do que a maioria dos clubes. Houve este período, agora da pandemia, nós estivemos parados, isto foi muito mal para nós. Tivemos só os séniores a funcionar, 19 atletas foi quando inscrevemos nessa época, mas propositadamente entendemos que não havia condições para isso. Depois foi o recomeçar e agora as coisas estão a crescer, nós já temos 121 inscritos e temos mais 8 ou 9 atletas às espera do exame médico, portanto, para estar concluída o processo. E foi assim esta primeira parte da conversa com o professor Luís Laureano. Quero agradecer ao professor e à esposa o terem recebido na sua casa e terem tido a paciência de me aturar durante quase 2 horas. Espero que esta primeira parte tenha sido do vosso agrado e lhes tenha despertado o interesse para a continuação desta nossa conversa. Amanhã vamos ter a segunda parte. Assim me despeço, até amanhã com mais 2 sets de conversa. Fiquem bem e até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.